Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 10h23. Direito Penal. Vamos falar agora de ações da segunda fase da Operação Falso Negativo, realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que prendeu, entre outras pessoas, o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo. Vamos tratar dos crimes licitatórios. Para falar sobre isso, eu converso com o professor de Direito Penal, Victor Minervino Quintieri. Professor, seja bem-vindo e também obrigado por estar na nossa live do Instagram. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia ao amigo ouvinte. Prazer poder participar simultaneamente na rádio e aqui na live. Doutor Victor, estamos falando então de crimes licitatórios que estão sendo investigados pelo MPDFT? Sérgio, o foco principal são os chamados crimes licitatórios, mas além desses crimes previstos na Lei 8.666, temos a possibilidade em tese do cometimento de outros delitos, como, por exemplo, a organização criminosa, chamada popularmente crime de organização criminosa, previsto na Lei 12.850. Temos, em tese, a possibilidade de enquadramento de alguns dos envolvidos em crimes contra a administração pública, como aqueles da corrupção ativa, passiva. Mas o foco principal, o que chama mais atenção em termos de estrutura fática, sem sombra de dúvida, são os procedimentos licitatórios e consequentes crimes ali inerentes. O que são, então, esses crimes licitatórios e onde os chamados crimes licitatórios eles estão previstos, doutor Victor? Sérgio, uma pergunta que ela é importante em virtude até do cenário que estamos vivendo atualmente e vivíamos, né, até anteriormente à situação de pandemia. O Estado brasileiro, ele não pode, seja no âmbito constitucional, seja no âmbito infralegal, privilegiar pessoas, empresas em face de outras, conforme amizade, antipatias, etc. Além disso, o Estado deve buscar, na consecução dos bens e serviços públicos, as melhores ofertas para o erário público, aqui entendido como chamado interesse primário, né, interesse público primário. Então, diante disso, você tem um sistema guiado pela Constituição Federal de 1988, desde ali do artigo 37, que é a espinha dorsal do sistema administrativo brasileiro, passando, entre outras leis, como, por exemplo, a 9.784, e o objeto, né, aqui da análise, a Lei 8.666. E essa Lei 8.666, ela tem uma série de disposições tratando sobre o chamado processo de licitação, né? É uma palavra que comumente se utiliza. No procedimento, nas espécies de procedimento de licitação, o Estado, seja a União, os Estados-membros, municípios, eles buscam uma melhor proposta para a consecução de um determinado serviço, de um determinado bem. E essa Lei 8.666 disciplina as hipóteses que autorizam, por exemplo, o gestor público a dispensar licitações, disciplina sobre os procedimentos, sobre as formas de publicação de edital, as etapas do certame, e ao final da sua disposição, ela prevê, a partir do artigo 89, os chamados crimes licitatórios, ou seja, condutas típicas, ilícitas e culpáveis que, porventura, possam ocorrer no decorrer do procedimento licitatório, que tenham por objetivo, esse tipo de conduta, acabar alvejando esses princípios basilares da licitação. Ou seja, são condutas que tenham por objetivo destruir o caráter competitivo do certame, o superfaturamento de preços, fraudar as próprias fases, entre outros. Então, o crime licitatório é uma conduta típica, uma conduta ilícita e culpável que ocorre no decorrer de uma licitação. Nesse caso aqui do Distrito Federal, como é que fica a Secretaria de Saúde em virtude dessa prisão dos membros da respectiva cúpula? Sérgio, essa é uma pergunta importante, porque, evidentemente, não estou aqui dizendo que a pandemia ela fundamente a perpetração de condutas criminosas, não é isso. Mas a Secretaria de Saúde, não só aqui do Distrito Federal, como outras secretarias de saúde, tem desempenhado um papel importantíssimo no controle, no combate, dentro do possível, da pandemia.
Então, operações policiais, ao mesmo tempo, que sempre devem agir por cautela, eu destaco que, num cenário de pandemia, essa cautela tem que ser redobrada. Porque, ao mesmo tempo que você deve afastar, eventualmente, pessoas que estejam cometendo delitos, que não estejam agindo de acordo com os ditames administrativos e penais, a operação também não pode travar por completo a consecução, a continuidade das atividades do órgão como um todo. Né? O órgão esse, no nosso caso aqui a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que desempenha um papel importantíssimo na realização de testes, no tratamento médico, na coordenação, né, junto a todos os hospitais aqui do Distrito Federal, nas operações relacionadas a compras de insumos médicos. Então, a operação, o que eu chamo a atenção é que medidas invasivas são importantes, são necessárias para garantir o regular processamento, né, do inquérito e seguida da própria ação penal, mas que não seja invasiva ao ponto de simplesmente travar toda a estrutura administrativa. Doutor Victor, é possível, então, até a punição dos agentes públicos em outras áreas? Sim. Sérgio, em relação ao que vimos ontem, né, como um desdobramento, a chamada segunda fase da operação falso positivo, essa operação falso positivo, ela tem o viés, né, está inserida na seara criminal. É um processo penal que avaliará indícios de autoria e materialidade sobre o cometimento ou não de crimes. Agora, os agentes públicos, eles são submetidos a outras esferas sancionatórias, como, por exemplo, considerado, né, pela maior parte da doutrina como uma instância de natureza civil, os agentes públicos ali envolvidos, eles estão sujeitos, por exemplo, a responder por ações de improbidade administrativa, em que outras punições, né, são possíveis e que, inclusive, independe da sorte, do destino, portanto, do processo penal. Então, uma das possibilidades, além da fiscalização pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, até porque, pelo que se depende, né, das informações, existem supostos indícios de superfaturamento, e aí o Tribunal de Contas do Distrito Federal também pode servir como uma área punitiva, sancionatória. Então, pelo menos essas três esferas eu vejo como possíveis de avaliar, evidentemente, após todas as regulares etapas, se houve ou não qualquer ilícito praticado por parte dos agentes públicos e das empresas envolvidas. Nesse caso da prisão do secretário de Saúde, cabe fiança e outros crimes podem ter sido cometidos além de crimes licitatórios? Sérgio, essa é uma pergunta importante em relação aos crimes, né? Além dos crimes licitatórios, estão sendo debatidos e, evidentemente, por conta do sigilo, não foram apontados, né, na peça do Ministério Público, não foi publicizado ainda quais crimes cada um dos agentes envolvidos responderam. Mas, pela leitura dos fatos, é possível concluir que, em tese, teriam sido cometidos crimes para além da Lei 8666. Então, crimes como corrupção passiva, corrupção ativa, crimes da própria Lei 12.850, né, que vai tratar sobre a organização criminosa. E aí, diante desse contexto, né, a questão da fiança acaba sendo um pouco mais difícil. O que o judiciário vai ter que analisar, certamente será provocado, no sentido de chegarão petições nesse sentido, é avaliar primeiro se essa prisão, se esse conjunto de prisões eram necessárias de fato, né, se não tem como dar regular prosseguimento com os réus em liberdade, e também avaliará se essas prisões foram ou não legais, ou seja, obedeceram os ditames. Mas isso, né, é um próximo capítulo em relação a essa operação, que será avaliado, né, por quem de direito, no caso o Poder Judiciário aqui do Distrito Federal, e, consequentemente, né, a depender da sorte dos respectivos peticionamentos, pode-se chegar ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, são prisões preventivas, duram quanto tempo? E volto a perguntar para o senhor, cabe fiança ou não? Sérgio, em relação à prisão preventiva, uma dúvida comum das pessoas é saber se tem um prazo determinado. A prisão preventiva ela ocorre previamente à instituição de um juízo de certeza sobre um determinado fato criminoso. Tá? E essa prisão preventiva, a lei não disciplina um prazo certo.
um prazo determinado. Por exemplo, 30 dias, 40 dias, um mês, 2 meses. Não. O que o pacote anticrime trouxe foi a possibilidade de revisão dessas prisões preventivas. Ao longo do tempo, o magistrado, a magistrada, vai avaliando se essa prisão deve ser mantida ou não. Isso foi, né, uma novidade do pacote anticrime. E na prática jurisprudencial, isso tem se tornado um desafio, porque a partir do momento que a lei não trata de um prazo determinado, você enquadrar uma tese sobre excesso de prazo da prisão preventiva, por exemplo, ou seja, uma prisão preventiva está durando tempo demais, está substituindo a própria punição, sendo que a pessoa ainda não foi punida. Isso ganha contornos complexos. Em relação à fiança, nesse caso aqui eu não vejo possibilidade por conta do concurso de crimes em tese possível, pelo que dá para analisar das notícias. Tá? Então, as fianças propriamente ditas e mais, tem que se analisar, é importante deixar claro para o nosso amigo ouvinte, que cada uma das pessoas pode perfeitamente responder por um ou mais crimes diversos. Então, a fiança, você não analisa a fiança sob a perspectiva de que cabe para todo mundo ou não cabe para todo mundo. Não, pode caber, ser possível, para determinadas pessoas e para outras não. Tudo a depender do crime ou dos crimes imputados a cada um dos indivíduos. Então, por isso que eu sempre chamo a atenção por esse aspecto, para não falar assim, olha, vai caber fiança para todo mundo. Não vai caber fiança para ninguém, porque cada indivíduo, né, individualização da imputação e, consequentemente, individualização da possível pena, etc., mas Sim. passa, né, por um exame detalhado. Muito bem, falamos um pouco da segunda fase da Operação Falso Negativo, realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que prendeu ontem o secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo, e falamos também sobre os crimes licitatórios com o advogado e professor de Direito Penal, Victor Minervino Quintieri. Professor, obrigado por atender a Rádio Justiça, por estar conosco nessa live também, e até a próxima. Obrigado, Sérgio. Obrigado, amigo ouvinte. Prazer participar de mais um programa. Prazer em participar desse projeto tão legal que são as lives, né? E sempre contem comigo. Um abraço e até a próxima.